Vamos aprender inglês com mapas mentais e hoje nós vamos estudar o Present Continuous. Hoje nós vamos descobrir como que se usa e qual é a forma afirmativa desse tempo verbal. Aqui no primeiro mapa, na primeira página desse tópico, vocês estão vendo que tem o uso. Tópico 2 é a forma afirmativa, o 3 é a negativa e a 4 é a interrogativa. Porém, nós não vamos nos adentrar em todos esses tópicos. Hoje, a nossa aula, a gente só vai falar um pouquinho do uso e da forma afirmativa, certo? Então, vamos lá. Na nossa questão número 1, nosso tópico número 1, nós vamos falar do uso de quando acontece o Present Continuous. Bem, o Present Continuous é um tempo verbal que, como o nome já nos remete a algo, é um presente contínuo. Quando eu falo em algo contínuo, eu penso em algo em acontecimento, em andamento. Existem algumas outras situações, mas é essa a primeira ideia que o nosso cérebro vai pensar. E os usos são tipos de ações ou situações que esse tempo verbal vai acontecer. Então, eu posso usar o Present Continuous em 3 situações. A primeira delas é quando são ações que estão em andamento no momento em que se fala. É o primeiro uso lá que eu falei para vocês. É a primeira coisa que a nossa mente nos remete, nos faz lembrar. Segundo uso é um fato que está acontecendo, mas não necessariamente no momento exato da fala. Não é a pessoa que está presenciando ali a ação, né, naquele momento que ela está acontecendo, porém, dá para perceber que aquela ação estava em andamento em alguma situação, a situação que nos remete a essa ideia de continuidade também. E a terceira opção são ações futuras planejadas ou previstas. Perceba que a palavra-chave que é planejada tem que ser prevista, algo previsto, é algo que a gente pode associar rapidamente, né? E é isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é lembrar quais são os usos. Isso aqui, isoladamente, não faz tanta diferença. Mas, se a gente tá falando de gramática, de tempos gramaticais, quando a gente tá na vida real, né, no acontecimento, em um texto, a gente vai interpretar, pode vir vários tempos verbais lá dentro e eu vou saber qual tipo de situação, de acordo com a estrutura da minha frase, e saber que tempo verbal tá ali. E por que aquele tempo verbal tá ali? Porque é uma situação que estava acontecendo, é uma situação planejada, isso aqui é uma situação planejada, isso aqui é um futuro não planejado e aí já vai ser outro tempo verbal. E isso diz muito pra gente, tá? Segundo tópico é a forma afirmativa. Daqui a pouco a gente vai ver exemplos desses 3 usos. Eu acho que na verdade é melhor a gente ir até para lá, porque é na segunda página do nosso mapa e depois a gente volta para a estrutura da forma afirmativa. Bem, os usos, eles estão aqui contextualizados, né, exemplificados para tentar ficar mais claro para que você compreenda. Então, vamos lá. O tópico 1, a gente viu que são ações que estão em andamento no momento em que se fala. Exemplo, she is studying English now. Ela está estudando inglês agora. Então, é uma situação que está acontecendo ali no momento que eu estou falando, né? Estou narrando algo que está acontecendo no momento que eu estou presenciando. Essas cores não são por acaso, né? Aqui tá a estrutura, por isso tá coloridinho, que quando a gente for para a forma afirmativa você vai entender o porquê dessas cores, né? O tópico 2, que a gente viu que é um fato que está acontecendo no momento em que se fala,
mas não necessariamente no momento em que, no exato da fala. Por exemplo, I am reading an interesting book. Veja, eu estou lendo um livro interessante. Não necessariamente eu estou lendo esse livro agora, mas como eu não começo a ler um livro e já termino ali em pouco tempo, pelo menos não é comum que isso aconteça, então vamos supor aí que é um livro que você dure aí 2, 3 dias, uma semana, um mês. Então é algo que você está fazendo ali, algo contínuo, você está dando continuidade naquela ação em algum momento da sua vida. Então é algo em andamento para você, mas não necessariamente no momento aqui que a pessoa falou. Ficou claro? Terceiro tópico, né? Terceiro opção de uso. Ações futuras planejadas ou previstas. Exemplo: They are visiting their grandma tomorrow. Eles estão visitando a avó deles amanhã. Eles estão visitando. Será amanhã, mas a gente usou futuro planejado, né? Previsto. Foi usado a opção aí estrutural do present continuous. Voltemos para a parte da forma afirmativa. Eu gosto muito de trabalhar com estruturas, porque eu acho que fica claro de você saber. Algumas pessoas podem achar chato, mas eu acho muito efetivo, porque a gente fala em uma ordem. Se não tivesse uma estrutura organizacional, nós não nos entenderíamos. Então, a forma afirmativa do present continuous, nós vamos ter o sujeito, verbo to be no presente, verbo principal, e a gente vai adicionar ing a esse verbo principal, e o complemento. Esse complemento eu coloquei um asterisco aqui porque nem sempre ele vem na sentença. Tem frases que a nossa frase acaba aqui no verbo com ing, porque o complemento é um termo acessório. Por exemplo, se eu digo que o bebê está dormindo em inglês, the baby is sleeping, o bebê está dormindo, é uma frase que já faz sentido, ela para aqui no ing, sleeping. Mas eu poderia dizer onde ele está dormindo. Se é em casa, se é na casa da avó, se é no sofá, se é no quarto, se é na sala, no tapete, no braço da mãe. Tudo isso seria o complemento. Mas parar no sleeping não faz com que o meu sentido seja perdido. Pelo contrário, eu entendo completamente qual é a frase. The baby is sleeping. O bebê está dormindo. Percebem? Então, quem é o sujeito da minha frase? O sujeito da minha frase é quem sofre, recebe ou pratica a ação do verbo, tá? Esse sujeito pode ter um nome próprio, João, Ana, Joãozinho, Pedro, Peter, Paul e por aí vai. Mais de um nome, né, se for plural. E também pode ter um pronome pessoal. Se você não lembra quais são os pronomes pessoais, vá para a aula de pronomes pessoais para você relembrar. O verbo to be, ele é um verbo irregular, que eu sei que vocês amam, porque ele é um verbo importantíssimo. No presente, ele assume 3 formas. Ou ele é am, ou ele é is, ou ele é are. Am a gente usa exclusivamente para I, que significa eu. Is a gente usa para he, she, it, que significa ele e ela. E it, ele ou ela para mais objetos. E are para as demais pessoas. You, we e they. Nós, eles ou elas e vocês. De acordo com o meu sujeito, eu concordo com o meu verbo to be. O verbo principal vai ser realmente o verbo que traz uma ação. Dormir, correr, brincar, andar, pular, nadar, estudar, escrever, qualquer que seja. E é nele que a gente vai adicionar o ing. Essa regrinha aqui vai ter uma página lá na frente com
as observações necessárias, porque toda vez que eu estou adicionando algo, uma partícula, né, a uma palavra, que nesse caso é um verbo, vai ter situações, terminações do verbo que eu não posso só adicionar esse ing. Eu preciso fazer alguma alteração, alguma modificação nesse verbo. E aí lá na frente vai ter esses detalhes que hoje a gente também não vai se adentrar nisso, mas fica para um próximo vídeo. Ok? Então vamos lá para a parte exemplificada. A gente ainda tem forma negativa, interrogativa, como eu falei, e alguns advérbios comuns, mas também não vai ficar para essa aula, senão fica muito longo. Aqui tem os exemplos da negativa, mas vamos focar na exemplificação, na contextualização da forma afirmativa. Então vamos lá. Já vimos que a nossa estrutura é sujeito, verbo to be no presente, concordando com o meu sujeito, verbo principal com ing e complemento. Na prática, na estrutura, na exemplificação vai ficar como I am working now. Eu estou trabalhando agora. Coloquei o mesmo verbo para que fique claro que a variação aqui vai ser no verbo to be concordando com o sujeito. Veja, para I tem am, para she tem is, para they tem are. Foi o que a gente falou aqui. Verbo to be concordando com o meu sujeito. Então, are, porque o sujeito é they e o they exige o are. Ah, como é que eu sei? Estudando, memorizando, porque isso aqui é o que a gramática diz. Não sou eu que estou inventando, não é você que tem que modificar isso. Você tem que aprender e ponto. É aquela história do aceita que dói menos. Quando a gente tá falando de gramática, a gente tem que simplesmente aceitar. Para she é is e para I é am. O verbo work, que é o verbo trabalhar, recebeu ing para dar essa ideia de gerúndio, né? Indo, né? Está trabalhando, ela está trabalhando, eles ou elas estão trabalhando, eu estou trabalhando. Esse sinal é agora, certo? Perceba que eu usei os pronomes, porém você pode ter um nome próprio aqui, né? Poderia ter qualquer nome feminino aqui, não teria problema nenhum, ainda continuaria sendo o sujeito da minha frase, né? Por hoje é essa a nossa aula. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para você ser avisado das nossas próximas aulas, dos nossos próximos encontros, e também compartilhe esse vídeo para alguém que está estudando inglês assim como você.